Todo mundo pronto? Se você quer saber tudo sobre o Diddy, esse vídeo é pra você. Além dos casos da denúncia da ex, de outras vítimas das festinhas freak-offs, teorias da conspiração, e são algumas, e é claro, a biografia, super importante pra gente entender o tamanho do sujeito e o porquê ele ficou tão poderoso. Tudo isso vai ter nesse vídeo aqui. Aliás, poder e depravação são os fortes do rapazinho aí e dos seus miguxos, viu? Olha, pessoal, se tem um caso em que os ditados peixe grande, rabo preso, costas quentes e outros desse tipo aí cabem como uma luva, esse caso é o do senhor Sean Combs, vulgo Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, enfim, todos esses nomes aí. Então segura, que esse é o dossiê do Diddy até o dia 26 de setembro de 2024. Certamente terá outras coisas aí, porque o negócio é uma sujeira, assim, parece que abriu uma lixeira sem fim. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta do meu trabalho aqui, deixa um like, um comentário, nem que seja um emoji, entre pro nosso clube de membros se você puder. Se não puder nesse momento, tá tudo certo. É só deixar um like, um comentário, que você já vai me ajudar bastante, fechou? É isso então. Recados dados. Vamos aos fatos. Começar apresentando, né, o senhor Sean Diddy Combs, nascido como Sean John Combs. Ele nasceu no Harlem e foi criado em Mount Vernon, em Nova York. O Sean Combs foi educado somente pela sua mãe, após o assassinato do pai em 1973. No começo dos anos 90, quando ele estudava administração na Universidade Howard, ele trabalhou, ou melhor, ele estagiou na gravadora Uptown Records. Pelo jeito, ele realmente se identificou com essa atividade e ele mergulhou de cabeça na indústria fonográfica. Ele abandonou a faculdade e depois de ser demitido do emprego em 1993, ele fundou a própria gravadora, a Bad Boy Records. E logo nós iremos mencionar alguns dos músicos que ele promoveu e gravou. Mas vale saber que em 1996, Combs lançou seu primeiro trabalho como rapper e fez muito barulho nas paradas musicais da época, viu? Ele ficou em semanas seguidas como o músico mais ouvido. E ele se casou então pela primeira vez bem cedo, por volta dos 20 anos, e atualmente ele tem 7 filhos, de 4 mulheres diferentes. O Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian King, de 26 anos, Chance, de 18, as gêmeas Delilah e Jessie, de 17, e Love, de apenas 1 ano de idade. Lembrando que a modelo Kim Porter, falecida em 2018 por causa de uma pneumonia, é a mãe de 4 dos seus filhos. Quanto mais famoso ele ficou no meio artístico musical, mais pessoas ricas e bacanas do cinema norte-americano ele conheceu e se envolveu. Inclusive essas pessoas aí devem estar que não passa Wi-Fi, viu, meus amigos? Entre essa turma toda estava Jennifer Lopez, ela mesma, AJ Lowe, que namorou Combs entre 1999 e 2001. E como já foi mencionado aqui, após ser diretor de talentos na Uptown Records, o Combs fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. Mas ele é talentoso em diversas áreas e partiu para a produção de um reality show da MTV, Making the Band. Ele lançou a sua própria marca de roupas, Sean John, em 1998, levando o prêmio de designer de moda masculina do ano. Em 2004, uma premiação do Conselho de Designers de Moda da América. Vai vendo que o carinha já estava começando a ficar bastante influente, né? Ele também emplacou um super sucesso em um empreendimento no setor de bebidas, com a Combs Wines and Spirits, envolvendo um acordo de marketing com a multinacional Diageo, dona de selos como Johnny Walker e Guinness. Ou seja, Sean Diddy Combs foi um tipo de rei Midas que onde colocava as mãos transformava em ouro. Isso é inegável. Mas voltando à linha do tempo nas atividades dele na gravadora, o Combs acertou em cheio com o seu primeiro contrato, o rapper The Notorious Big, de quem foi empresário. O que se pode falar de maneira mais ou menos resumida, porque existem muitos anos de trabalho aí, é que o magnata do hip hop, que também ficou conhecido como Puff Daddy, como eu disse, P. Diddy e Love, teve grande influência no estrelato de artistas como Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey e The Notorious Big, conjugando aí seus talentos como rapper, produtor e empresário musical, além das outras iniciativas comerciais que mencionamos. O patrimônio líquido de Combs estava na casa de $1 bilhão, isso em 2022. O cara era talentoso e rico. Mas já falamos aqui no canal sobre rappers, cantores de hip hop e uma persistente proximidade com o crime e mortes violentas, não é? Se vocês não se lembram desse episódio, tem aí no canal
vários casos de rappers, assim, com entroncamentos, sabe? Teorias também da conspiração, um mexendo com o outro, envolvendo, parece coisa de gangue. E ao mesmo tempo tem também aquele arzinho de que... Enfim, não vou dar spoiler, veja um episódio que tá bem legal. Mas enfim, voltando aqui ao Diddy, depois de conhecer toda essa vida de sucesso, nós vamos virar o disco e passar para as partes que, digamos, colocaram o Diddy nos holofotes ultimamente, mais até talvez do que sua própria carreira aí como produtor, empresário e magnata da indústria fonográfica. O Combs foi alvo de várias alegações de má conduta sexual que começaram no final de 2023, depois que sua namorada Cassie Ventura, um relacionamento de mais de 10 anos, entrou com um processo multimilionário contra ele por agressão sexual. Essa questão acabou sendo resolvida extraoficialmente, longe da mídia. Esse processo envolvia denúncias de agressão, estupro, assédio e que Combs a obrigava a transar com diversos outros homens. Também uma acusação de que ele traficava mulheres. Com o acordo assinado, a mulher retirou as acusações, mas em maio de 2024, algumas câmeras de vigilância capturaram imagens de agressões físicas do nosso protagonista e a vítima era mais uma vez a Cassie. Ou seja, ninguém poderia mais pensar que era uma falsa alegação da moça, não é? Ou um golpe do baú atualizado. Longe disso, as imagens eram de um hotel e mostraram ao público do que o Combs era capaz. Sem outra possibilidade, o magnata da música black fez um pedido público de desculpas. Só que aí vieram acusações de outras vítimas. Sabe o efeito manada? Quando uma fala, as outras criam coragem e vão falar também? A gente já viu isso em alguns casos criminais por aqui. E não foi diferente. Esse precedente aí abriu a porteira. Nos meses seguintes, outras 11 denúncias vieram e havia ali um processo contra ele. As vítimas da má conduta sexual de Diddy Combs fizeram fila para apontar o dedo contra ele. E os crimes haviam ocorrido entre 91 e 2009, ou seja, durante mais ou menos 20 anos. Ao mesmo tempo em que ele enriquecia, ele deixava para trás de si um histórico de mulheres feridas física e emocionalmente. Talia Graves, que autorizou ter seu nome divulgado, relatou que permaneceu em silêncio por mais de 2 décadas porque sentia medo. Apesar de ameaçada, ela descobriu em 2023 que os 2 homens que a violaram, Combs e o Joseph Sherman, um segurança dele, haviam gravado o estupro e mostrado o vídeo para várias pessoas, o que causou maior furor e indignação a ela. Era óbvio que os 2 pilantras sentiam orgulho daquele crime e lucravam com ele. Então a Talia criou coragem para relatar o ataque. Ela tornou público que em 2001, quando ela tinha 25 anos, ela foi levada ao estúdio de Combs para uma reunião. Segundo as suas lembranças, ela bebeu uma taça de vinho e perdeu a consciência. Quando ela acordou, ela estava nua e amarrada. Assim, subjugada e indefesa, ela foi vítima de Combs e Sherman. Eles se revezavam em abusar da mulher. A Talia sobreviveu a essa experiência brutal e atualmente ela declara que as marcas na sua alma são incrivelmente profundas e difíceis de traduzir em palavras. As cicatrizes emocionais nunca serão curadas por completo. Ela acrescentou isso chorando em uma entrevista coletiva. Já a doutora Gloria Allred, advogada da Talia, afirmou que o processo visa reparar, pelo menos em parte, os danos causados à vítima, obtendo e destruindo a filmagem, impedindo sua reprodução e divulgação e exigindo uma indenização por danos físicos e emocionais. E agora, nós chegamos às freak-offs. E aí, meus amigos, aí tem muita podridão, hein? Degradação moral, assim, sem fim. E muito peixe grande, certamente envolvido, que como eu falei pra vocês, devem estar com bastante medo, viu? Essas horas aqui do campeonato. Os relatos públicos da vida do rapper mostraram que em relação à sua conduta com as garotas, foi como se ele sofresse um efeito bola de neve, ladeira abaixo na sua moralidade. Nesse mês, que ainda estamos, setembro de 2024, o Combs foi indiciado por um grande júri federal em Manhattan, sob acusações pesadas que envolvem tráfico sexual, extorsão e ele encabeçar uma rede criminosa. Supostamente, as empresas milionárias dele estão envolvidas em crimes de narcotráfico, sequestro, incêndio criminoso e suborno. Sabem a trágica cilada na qual a Talia caiu em 2001? Pois é, parece que isso aí era uma estratégia recorrente para o abuso de mulheres. Um convite para uma reunião e uma dose de "Boa noite, Cinderela".
Desse jeito, caía mais uma vítima nas mãos do rapper e de alguns dos seus amiguinhos. De acordo com a acusação criminal, um documento com 14 páginas, o foco da investigação contra o rapper são as festas chamadas de freak offs, que ele organizava e convidava todo mundo. Traduzindo para vocês, galera, seriam eventos com homens e mulheres profissionais do sexo que participavam de maratonas de rala e rola. Os participantes faziam uso de substâncias ilícitas e também lícitas para darem conta das atividades durante dias seguidos. Uma rave aí de, vocês entenderam. Tudo sendo gravado pelo contratante e anfitrião. O Combs e outros convidados ainda poderiam eventualmente fazer parte das performances. E o rapper também guardava para si o direito de fazer uso de violência quando os participantes não atendiam às suas exigências. Olha, Calígula parece que teria coisas a aprender com o Sr. Sean Diddy Combs. As filmagens das várias obscenidades cometidas pelos seus convidados eram usadas em chantagens, impedindo que qualquer pessoa denunciasse as tais festas, onde também, como era de se supor, corria álcool e drogas. Muitas drogas, aliás. Assim, as intimidades físicas realizadas sob coação e sem o consentimento das mulheres, muitas delas dopadas, era recorrente no círculo de amigos que frequentava as festas de arromba do Combs. Um verdadeiro freak show mesmo, né? Dizem que os participantes ficavam tão exaustos e debilitados depois dessa maratona Sodoma e Gomorra que necessitariam de medicamentos para se recuperarem. Certeza que tinha um bom médico de plantão para atender a esse pessoal todo aí, viu? A promotoria do caso contra Combs acrescentou que mulheres eram atraídas pelo oferecimento de drogas, dinheiro, namoro ou oportunidades de crescimento profissional. Mas a parte da estratégia que não variava era o registro em vídeo como garantia de silêncio. E quando isso não funcionava, eram as ameaças de morte que ele usava para impedir as denúncias policiais. Entre as vozes que têm se levantado para detalhar os casos escabrosos do produtor musical bilionário está Rodney Leroy Jones, cinegrafista e produtor musical que acusou Combs de extorsão, agressão sexual, tráfico sexual e aliciamento em fevereiro de 2024. Esse Jones afirmou que possui provas audiovisuais que chegarão aos tribunais, as chamadas festas de branco. E aqui claramente parece existir aí, uma intenção de duplo sentido. Essas festas eram umas celebrações que reuniam estrelas da música e do cinema, quando sempre os convidados chegavam à mansão de Combs com roupas brancas e a maioria terminava bêbada, quase em overdose e sem roupa. Isso aconteceu entre 98 e 2009 e parece ter sido um evento super disputado. Em 2006, quando entrevistado pela Oprah, o Diddy Combs afirmou que o objetivo das festas de branco era integrar o hip hop à elite dos muito ricos e criar ali um espaço onde todos estivessem no mesmo nível, usando a mesma cor. Tudo isso era mentira. Mas ele fez uma boa publicidade de si mesmo, as festas eram bem da elite, com níveis de exclusividade e com o livre consumo de êxtase e cocaína. Uma das diversões nessas festas envolvia uma dinâmica de poder, quando convidados eram humilhados com promessas de contratos musicais ou dinheiro. Olha, eu vou narrar aqui pra vocês agora um caso que aconteceu que chega a causar ojeriza, né? Tamanha degradação moral do sujeito e, assim, pessoas que querem humilhar as outras são, assim, baixas demais, né? Em uma ocasião, o rapper teria ordenado que um jovem artista fizesse um ato íntimo, se é que vocês estão me entendendo, em um segurança em troca de $100 mil e um contrato, apenas para depois de já realizado o tal ato, ele dizer que era brincadeira. Pra ficar claro, pessoal, o tamanho do ego do Diddy Combs e que ele manipulava as pessoas ao seu redor, é só ouvir o que ele dizia. Eu posso fazer qualquer coisa porque essa vida é o que eles querem e eu tenho as chaves do castelo. Um megalomaníaco, egocêntrico e sei lá mais o que aí no talo, não é? Algumas dessas pessoas do meio artístico musical declinaram dessas festas por afirmarem sentir repulsa, sabendo dos detalhes dos bastidores e que Diddy Combs costumava gravar esses encontros usando os vídeos como forma de impedir que os participantes falassem sobre ou fizessem denúncias contra ele. Era a regra do clube da luta, só que imposta. Por isso, inclusive, que ele passou tanto tempo aí, né? Despercebido. Será que tem
né? Pessoas aí que poderiam ter terminado com tudo isso muito antes, mas que de repente tem rabo preso aí dentro de toda essa história. Vejam os acontecimentos mais recentes. Como o resultado das buscas policiais nas diversas casas dele em Los Angeles e Miami, foram apreendidas armas, munições, drogas e uma quantidade significante de lubrificantes. Pois é. A acusação criminal literalmente diz que Combs abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos íntimos, proteger sua reputação e ocultar suas ações. Em relação aos amigos e frequentadores constantes das orgias que Combs promovia, nós imaginamos que existem muitos tubarões, não é? Pessoas aí com costas quentes. O pessoal tá todo comprometido nisso, né? Até o pescoço. E como eu disse antes, não deve estar passando Wi-Fi nessa galera. Claro que o público e os investigadores estão com os nomes das celebridades que eram vistas em companhia dos rappers. Então agora é o momento de descobrir o quanto eles sabem sobre o que acontecia lá e até se estariam envolvidos nessas atividades. A lista é enorme e claro que inclui aí, só como exemplo, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Beyoncé, o Jay-Z, entre muitos outros. Por outro lado, esses artistas estão até o momento bem caladinhos, viu, sobre a prisão do Diddy Combs. Nada de apoio em postagens inflamadas nas redes sociais, longe disso. Parece que essa galera aí só faz, né, postagens nas redes sociais, só participa de campanha quando lhes convém. Tudo muito esquisitinho. Todo mundo pianinho, galera. Só esperando pra ver no que vai dar e se os outros serão, claro, indiciados. A atriz Jennifer Lopez é sempre lembrada como a ex-namoradinha do rapper. Teria sido vítima de traição dele e por isso teria terminado o relacionamento que eles mantinham há 2 anos. As fofocas dizem que ele teria vídeos comprometedores daquela época em que a atriz dividiu a cama com ele. Nada bom, não é? Vale lembrar também que em dezembro de 99, em uma boate em Nova York, onde Combs e Jennifer estavam presentes, aconteceu um tiroteio onde ao menos 2 pessoas ficaram feridas. O casal fugiu do local, porém logo a polícia encontrou uma arma no carro dele, o que deu ensejo a desdobramentos com os 2 temporariamente presos e Diddy Combs sendo acusado de porte ilegal de arma e suborno. 2 anos mais tarde, o rapper foi absolvido, enquanto um bodinho expiatório na pessoa do rapper Shiny Barrel, amigo e protegido de Combs, levou a culpa. Foi julgado e recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por agressão, porte de arma e conduta imprudente. Melhor 10 anos do que vala, não é? O Justin Bieber foi outro que teve dias de glória da companhia de Diddy Combs. O cantor canadense, quando estava com 15 anos, lá por volta de 2009, teve uma super promoção pessoal ficar hospedado na casa do produtor musical e supostamente participar das festas proibidas para menores de 18. O Combs estava com 40 anos na época, idade para ser pai do Justin, mas virou seu brother, oferecendo ao adolescente um gostinho do que o dinheiro pode comprar, viu? Poderíamos hoje até pensar em coisas bem ruins acontecendo naquela casa com o garotinho Justin, mas em 2009 tudo foi motivo para publicidade positiva e muitas fotos de abraços e sorrisos. Na cobertura da mídia é possível ver e ouvir o rapper falando: o Justin está passando 48 horas com Diddy. Para onde estamos saindo e o que estamos fazendo, não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos. Não tenho a guarda legal do Justin, mas pelas próximas 48 horas, ele está comigo e vamos enlouquecer. Esse foi o início de uma amizade, com diversos trabalhos musicais realizados em conjunto e, claro, muitas especulações do público. Se Justin tem algo a revelar sobre aqueles anos em que ele era só um rapazinho menor de idade, no meio de orgias de Combs e obviamente conduzido pelos tubarões do meio fonográfico, ainda não sabemos. Outros que possivelmente estão perdendo o sono desde a prisão do Diddy são Beyoncé e o Jay-Z. A cantora e o rapper são amigos e parceiros, com atividades em conjunto na música e outros negócios. Eles formavam inclusive um trio poderoso com o cantor R. Kelly. Vale saber, pessoal, que o R. Kelly já está fora de circulação há bastante tempo, sentenciado a 30 anos de prisão por crimes sexuais. Ele foi acusado de comandar um esquema ilegal envolvendo empresários, seguranças e outras pessoas que recrutavam mulheres e meninas para ele fazer, intimidades e produzir Entenderam? Kelly já tinha escapado da condenação em 2008, quando foi considerado inocente de 14 crimes em julgamento sobre
infantil. Porém, as denúncias e investigações continuaram ao longo dos anos até ele ser finalmente condenado. Eu não tenho certeza, mas é provável que todos aqui conheçam o ditado: me fale com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Assim, a pergunta que não quer calar é: os amigos próximos de Sean Diddy Combs não sabiam dos seus podres, suas atividades paralelas? O Combs chegou a oferecer uma quantia de 50 milhões de dólares, galera. Atualmente, mais de 250 milhões de reais para ficar em liberdade até o julgamento. Contudo, o pagamento foi negado pela justiça. A alegação da sua defesa foi em relação ao bem-estar dos seus filhos menores de idade, já que a mãe das gêmeas é falecida, como eu mencionei aqui anteriormente. E aí a gente entra, na verdade, nas teorias da conspiração. Os teóricos das conspirações dizem que o esquema bilionário de Diddy tinha pouco a ver com a música e muito a ver com o entretenimento adulto. E aqui, gente, ninguém quer se fazer de santo, tá? Ou escandalizado com essa indústria pornográfica. Ponto não é esse de indústria pornográfica. Aqui o problema são as violações. As vítimas drogadas e menores de idade, incapazes de fazerem escolhas ponderadas e de se defenderem. Meninas e mulheres que passaram a ser chantageadas em troca de silêncio. Sabem quando o Diddy Combs foi preso alegando inocência? Pois bem, além de diversos vídeos de mulheres sendo vítimas de estupros, agressões físicas, por ele e por outros homens, também encontraram um quarto lá na mansão com mais de 1000 vaselinas infantis Johnson & Johnson para usarem nas orgias. Existem alegações que o Jay-Z e o Diddy traficaram para os Estados Unidos a Rihanna, que ela nasceu em Barbados, sem documento, sem lenço, sem documento e também sem passaporte, quando ela tinha só 16 anos de idade. E a fizeram assinar com a gravadora deles à força, supostamente sob ameaça de morte até. Outros dizem que a Aaliyah, que morreu em um acidente aéreo, foi vítima de Combs e Jay-Z porque ela não estava de acordo em assinar com a gravadora deles. A história chega até Kim, a ex-mulher do Diddy Combs, que em 2018, apesar de saudável, apareceu morta misteriosamente de pneumonia. Ela ficou doente depois que anunciou que iria lançar a biografia dela e contar algumas verdades sobre o ex-marido. Um certo médico legista que apareceu na mídia dizendo que encontrou vestígios de diversas drogas no organismo dela também apareceu morto e o investigador do caso desse legista também morreu. Teoria da conspiração? Parece até o caso do Celso Daniel, não é? Todo mundo que viu, que participou, até garçom morreu. Tudo muito sinistro. Coincidências demais, eu diria. O Eminem, galera, tem uma treta antiga já com o Diddy, viu? E ele acusa o Diddy de envolvimento na morte do Tupac. Em todos os discos do Eminem tem músicas que falam sobre o Diddy. Uma coisa é certa, os desafetos de Diddy Combs têm muito azar, não é? Com carros explodindo e coisas do gênero. Ou seja, acontecimentos estranhos que estão conectando o rapper mais poderoso do mundo a um monte de merda. Especulações que ele também possuía um controle de políticos e muita gente da força policial. Todo mundo dentro do bolsinho dele. Dizem até que ele mandou silenciar Michael Jackson. E aqui a gente tá na teoria da conspiração total, né? Porque o rei do pop sabia demais, supostamente. Tem até um áudio aí que supostamente foi viralizado, né? Pelo Anonymous, lá o grupo de hackers, onde o Michael Jackson estaria falando no telefone sobre isso, que é uma coisa acima do governo, que é acima do poder e tal, e eles queriam matar ele e tudo mais. Bem, pessoal, o que nós temos é que se tudo que estão falando do Diddy e do Jay-Z for provado, a parada vai ser muito maior que o caso do Epstein, pois claramente não envolve só pedofilia e crimes sexuais. A coisa é monstruosa. Ah, e os filhos acham que o papai é inocente, viu? E vítima do sistema. Eles fizeram uma postagem aí ontem, dia 25, nas redes sociais, todos eles em conjunto, dizendo que essa biografia aí não era verdade, pra deixar a memória da mãe em paz e tudo mais. Enfim, eles acham que o papai é só vítima de um sistema. E aí eu fiquei meio bugado, porque por tudo que é falado e que está sendo investigado oficialmente, parece que o sistema era ele? É isso, pessoal. É o que nós temos sobre o Diddy. Quero agradecer muito. Eu fiz o esqueminha aqui desses tópicos pra passar pra você. Eu passei pra Eliana, nossa roteirista, que fez uma pesquisa joia demais, organizou super rápido de ontem pra hoje. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Augusto, membro aqui do canal, que também tem pedaços aí da pesquisa que ele fez no nosso texto. E é isso. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer coisa a gente vai atualizando aí nos comentários fixados. Fechou? É isso. Obrigado pela companhia. Um beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.